Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração. Vamos lá? Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, que fala assim: Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como na nossa carta. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e a esperança firme, encham o coração de vocês de ânimo e o tornem fortes para fazerem e dizerem tudo que é bom. Somente até aqui. O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Aqui no versículo do 15 ao 17, está afirmando que quem nos sustenta é Deus. Mediante a palavra, está afirmando aqui que quem nos sustenta é Deus. Aquele que anda na verdade, aquele que tem relacionamento com Deus, aquele que busca a presença do Senhor, sabe que é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que o sustenta. É Deus que dá a força, é Deus que dá o ânimo, é Deus que dá o revigoramento, ok? É Deus que traz a esperança e a coragem. Então, se a própria palavra está nos afirmando que se a gente buscar a presença do Senhor, de Deus, a gente é preenchido por Ele, porque ânimo, força, coragem e esperança vem dele. Então, a partir do momento que você busca a presença do Senhor, se concentra nele, priorizando a ele, o seu processo para chegar na promessa, no milagre, nos planos de Deus para a sua vida, se tornará um pouco mais fácil. Por que eu falo um pouco mais fácil? Não mais fácil. Porque todos nós precisamos passar pelo processo de lapidação. E quando a gente passa pelo processo de lapidação, que é a forja, que é a preparação para viver os milagres de Deus, os planos e as promessas, o processo dói. O processo confronta. O processo tira a gente da nossa zona de conforto. É no processo que muita gente desiste de estar na presença de Deus. Não é qualquer pessoa que sustenta. Não é qualquer pessoa que persevera e continua. Muitos desistem e voltam para suas antigas vidas, voltando para cativeiros. Por quê? Porque não entendeu que se você buscar a presença do Senhor, é Ele que vai te sustentar nesse processo, na tua caminhada. Por falta de conhecimentos, muitos desistem porque acham que é Ele que luta as suas guerras. Mas, na verdade, quem luta as nossas guerras não somos nós. Nós somos instrumento desde o início. Quem luta as nossas guerras e vence as nossas batalhas é Deus. Mas Ele espera algo de nós. Ele espera a nossa fidelidade a Ele. Ele espera a nossa devoção a Ele. Ele espera que a gente confie nele. Ele espera que a gente o adore em meio às circunstâncias e às adversidades. Ele espera que a gente crie uma dependência com ele, uma obediência a ele. Mas quem luta a nossa guerra é ele. Então, por falta de conhecimento, muitos deixam Deus no meio do caminho. Muitos abandonam a vida do Senhor no meio do caminho, porque não consegue suportar a pressão que vem da oposição contra a pessoa que está passando pelo processo, porque não está concentrado e não está tendo um relacionamento com Deus. Quer fazer na força do braço. Na força do braço ninguém consegue. Que a gente precisa entender que o plano espiritual já diz. Plano espiritual. Demônios nada mais são do que espíritos malignos. Então, para você combater
espíritos malignos, você precisa estar no espiritual. Você precisa combater no espírito. A gente não vence lutas espirituais em solo terreno. A gente vence lutas espirituais em solo espiritual. Então você precisa buscar a presença do Senhor na sua intimidade. Entende? Gerando com Ele um relacionamento, uma dependência, uma obediência para o plano espiritual, que é o Deus que está contigo, lutar as suas guerras, as suas batalhas e você ter maior entendimento de tudo que está acontecendo. Então, em você precisa haver um despertar, um interesse em querer buscar a presença do Senhor no nível espiritual. Para você conseguir entender como Deus age na sua vida. Para você conseguir entender os comandos de Deus para ti. Se você não alimentar o seu espírito e não despertar o seu espírito dentro de ti, você não consegue entender como Deus trabalha. Você não consegue ouvir a voz de Deus. Você não consegue ter relacionamento com Ele. Então, seu espírito precisa ser despertado para você entender como tudo funciona. Senão você vai agir na carnalidade. Você vai agir na razão, na objetividade. Deus não funciona dessa maneira, na razão, na objetividade. Ele não tá limitado a um plano tão raso. Entende? Porque isso é raso para Deus. Isso é superficial. Deus está limitado, não está nem limitado, Deus está abrangente num plano espiritual. Então precisa haver de você um desprendimento do racional para entrar no espiritual, para conhecer e ter intimidade com Deus, uma elevação espiritual, a qual você consegue entender o que Ele fala contigo, a qual você consegue entender o que Ele quer para você. Então, como é que você consegue tudo isso? Como é que você consegue chegar num nível espiritual a qual você consiga escutar a voz de Deus, a qual você consiga entender o direcionamento dele? Priorizando a Ele em relacionamento. Se concentrando nele. Porque é Ele que vai dar isso para ti. Não sou eu que vai te dar. Não é o pastor que vai te dar. Não é o profeta que vai te dar. Entende? Não é o bispo que vai te dar. Não é ninguém. Quem vai te dar o entendimento para você entender o que Deus tem para a sua vida é o seu relacionamento com Deus. É Ele que nos ensina e nos capacita. Entende? Então precisa haver de você um posicionamento, uma postura mediante ao seu relacionamento com o Senhor, mediante ao seu interesse de querer viver os planos de Deus para a sua vida, para você se ter essa intimidade, essa dependência com Ele, para Ele poder começar a te direcionar certinho ali, para você viver os planos dele para ti. Você não tem que ficar na dependência de ninguém. Você não tem que ficar na dependência do ser humano. Você tem que ficar na dependência de Deus. Entende? Você tem capacidade o suficiente para entender o que Deus tem contigo. Porque não é você que se capacita, é Ele que te dá capacidade para entendê-lo. Então, mediante as lutas que você está passando, as adversidades que você está passando do seu processo, concentre-se a sua vida, literalmente, em Deus. Busque em Deus a solução. Busque em Deus a resposta. Através da oração, através do jejum, através da adoração, você precisa se doutrinar em querer estar na presença de Deus. Você precisa buscar a Deus todos os dias, que comece por obrigação, como a maioria das pessoas vão por obrigação. Conforme você vai gradativamente buscando a presença dele, o próprio Espírito Santo vai convencer você
que esse ato de você buscar Ele gradativamente é algo bom para ti. E você vai começar a sentir prazer em estar na presença de Deus. Porque até isso Ele nos coloca, gente. Quando eu vim passar a ter intimidade com Deus, eu não tinha vontade nenhuma de estar na presença dEle. Nenhuma de buscá-lo. Não tinha. As coisas do mundo eram mais atrativas para mim. Só que eu percebi que se eu continuasse do jeito que eu estava indo, eu ia entrar num buraco que eu não ia sair mais. Então eu decidi em querer todos os dias buscar a presença de Deus. Eu encontrei na adoração uma saída do buraco que eu estava. Entende? Então é necessário que você seja insistente em buscar a presença do Senhor, que o próprio Deus vai te dar a saída para esse buraco que você se encontra hoje. Eu encontrei na adoração. Eu adoro louvar ao Senhor. É um prazer para mim estar na presença de Deus, cantando e louvando a Ele. Você pode ser na palavra, você pode ser na adoração, você pode ser na parte da missão de lá falar sobre o Evangelho, pode ser qualquer coisa. Só que você só vai descobrir isso mediante a você buscando a presença do Senhor e priorizando Ele na sua vida. Entende, gente? Então se concentre em Deus, seja fiel a Deus, para desenvolver em você um relacionamento com Ele, para no dia da adversidade, no dia mal, porque a gente tem um dia mal no nosso processo. A gente tem dia que a gente não quer sair de casa, a gente tem dia que a gente não quer levantar da cama, a gente tem dia que a gente quer jogar tudo pro alto e sair correndo. A gente tem. Somos seres humanos, somos falhos, somos limitados. Entende? Tem dias que a gente quer desistir de tudo. Só que se você estiver concentrado no Senhor e querer buscar relacionamento com Ele, priorizando ao Senhor na tua vida, quando chegar esse dia, Deus, na misericórdia dEle pela tua vida e pela nossa vida, Ele injeta na gente ânimo, força, coragem, para a gente continuar seguindo em frente. Então, todas aquelas pessoas que hoje estão onde estão, servindo ao Senhor da forma que estão, ok? Vamos pegar aqui, você olhar hoje na mídia, você vai ver que existem muitas pessoas hoje, que o testemunho delas é que saíram do nada e entraram hoje, então pessoas que são grandes referências cristãs, que a gente pode pegar como exemplo. Aquela pessoa ali passou pelo processo também, passou pelo crivo de Deus, passou pela seletiva de Deus, só que ela insistiu, ela não parou. Ela passou pelo dia mal, só que ela passou pelo dia mal, ela não ficou no dia mal. Entende? Você não é tão diferente da pessoa que está lá falando de Deus hoje. Você pode ser melhor do que ela, parecido com ela. Só depende de você se posicionar, de você querer estar na presença de Deus e depender dele e obedecer a ele. Entende, gente? Você pode ser um instrumento do Senhor. Você pode ser aquele instrumento que aparece para todo mundo, ou você pode ser um instrumento nos bastidores e ser um instrumento onde você está. Todos os lugares são importantes. Tudo que a gente faz para Deus é importante. A gente não pode haver comparações, porque comparação é um pecado. Entende? Se torna uma vaidade. Então, busque ao Senhor na sua intimidade, na sua individualidade. Concentre-se nele. Porque no dia mal, quando vier, ele vai te sustentar. Porque é Ele que nos sustenta. Tá bom? E assim você vai poder desenvolver nele o seu relacionamento e ir de encontro ao que Ele tem para ti. Porque cada um aqui tem um propósito de vida. E a gente só descobre esse propósito estando em Deus, tendo relacionamento com Ele. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.